Olá, está no ar Porto 360 Entrevista, nosso espaço semanal para debater assuntos importantes em relação aos portos internacionais, portos do Brasil e principalmente em relação ao Porto de Santos. Você já sabe, não custa lembrar, o Porto 360 Entrevista é uma realização do Grupo Tribuna em parceria com a CBN. Porto 360. Patrocínio. Esta semana quero falar do direito ambiental, marítimo e portuário. Para isso, trouxe minha amiga, advogada Maria Cristina Gontijo. Doutora, obrigado pela presença, prazer enorme te ter aqui com a gente. Maxwell, é uma grande honra, mais uma vez, estar aqui contigo, que é uma referência no setor, para falar dessa temática tão importante e necessária para discutirmos nos dias de hoje, né? Daqui para frente e para o futuro. Não tenho dúvida disso. Quero começar pelo STS-10. Todo mundo querendo saber o que vai acontecer com o STS-10. O ministro fala uma coisa, o presidente da autoridade portuária fala outro. Existem interesses de determinadas empresas naquela localidade. Hoje, operações de uma empresa como o Ecoporto e também interesses da transferência do terminal de cruzeiros. Pouca área para muito interessado, doutora. O que acontece ou o que vai acontecer efetivamente com o STS-10? Bom, eu não posso falar o que vai acontecer. O que eu posso fazer aqui é uma análise técnica, baseada nos acontecimentos que vêm ocorrendo em relação ao STS-10. O fato é que a área do STS-10 é uma área importante no âmbito da região central de Santos, então aqui a gente tem que pensar, vou sempre pensar pelo parâmetro da relação porto-cidade. Essa questão hoje se fala tanto aqui no Brasil da integração porto-cidade, e o fato é que nós temos um porto que ele é colado na cidade a ponto de sempre perguntarmos quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, né? O porto ou a cidade? E o fato é que o Concais hoje ele se encontra numa área sensível entre terminais de granéis, o que é ruim para quem embarca, né? Então nós somos um porto terminal completo, de passageiros. É o terminal de passageiros, no caso Concais, e de fato existe, até por meio da iniciativa do Parque Valongo, transformar o Porto de Santos num porto madeiro, fazer como outros portos que são referência no mundo, torná-lo um porto de carga, mas também fazer uma integração com a cidade no que diz respeito ao porto de ao terminal de passageiros. Transferir o Concais da localidade atual ali para onde a gente região, para a região central, e STS-10. O que não tira a importância do caráter, por exemplo, de um terminal como Ecoporto, que é um terminal multipropósito. A gente não pode esquecer que os principais portos do mundo, e aqui eu sempre deixo muito enfatizado isso, não obstante Santos tenha perdido, ainda continua sendo o maior da América Latina, até em termos de movimentação, competindo aí com o Panamá na questão de movimentação de carga de container, não podemos esquecer que o nosso governo, o poder público, ele tem uma atribuição regulatória no sentido de garantir que o Porto de Santos seja um porto completo. Completo, então tem que ter o container, tem que ter passageiro, tem que ter granel sólido, granel líquido e também ser um porto multipropósito, porque em tese hoje carga de projeto, quais são os terminais que tem para oferecer cargas de projeto ou essas grandes cargas gigantes que tem, né, que precisamos delas. Então, se a gente pensar em obras do metrô, pás eólicas, obras que necessitam de infraestrutura, né, que chegam por outros países, então pá eólica vem, por exemplo, da Holanda, obras de infraestrutura, vagões de metrô está chegando da China. Então, onde que isso vai ser alocado? Então, de fato, o Porto de Santos ele tem que continuar sendo um porto completo, sem, claro, perder o seu parâmetro de ser o maior da América Latina. E, para isso, o poder público, cabe ao poder público, na sua responsabilidade regulatória, equalizar isso até em termos de políticas públicas. É o que a gente sempre diz. A balança ela tem que trabalhar esse tripé da sustentabilidade, que é o socioeconômico, o socioambiental, então o econômico, o social e o ambiental. Não adianta pender somente para o lado econômico e a gente também não ter, né, uma obediência para o social e para o ambiental, até porque se Santos perde esse caráter, né, e isso prejudica, inclusive, a relação com os stakeholders internacionais e fundos de financiamento que também olham com bons olhos para um porto que trabalha esses três parâmetros. O que está acontecendo com o Porto de Santos, doutora? Porque a gente vem perdendo carga para outros portos
e me parece que a gente está negligenciando as cargas de projeto, né? O que está acontecendo com o planejamento e com a gestão do Porto de Santos? Volto a insistir, né? O ministro teve aqui mais recentemente, fala algo completamente diferente ou descolado do que o presidente da autoridade portuária vem defendendo, e aí faço um recorte, defendendo com propriedade, porque na verdade ele só pode, né, pensar em expandir o porto a partir do momento que ele resolva os problemas de infraestrutura que a gente tem. A gente tem um gargalo gigantesco de acesso ao Porto de Santos. Eu acho que o Pomini foi muito lúcido nessa colocação e, por outro lado, o nosso ministro foi muito infeliz na colocação que ele o fez. O que está acontecendo com o Porto? Às vezes eu não posso dizer que talvez seja proposital, talvez seja pelo desconhecimento. O ministro está em Brasília, ele talvez não conheça a nossa realidade aqui, porque são muitos portos e muitas vezes essa coisa de estar mais em Brasília e menos Brasil, e é por isso que eu sempre fui uma entusiasta do que acontece, por exemplo, em países europeus. Muitas vezes a União ela pode ter o porto, né? Mas muitas vezes a gestão ela é municipal, muitas vezes a gestão ela é regionalizada, como na Alemanha. A Alemanha é um exemplo fático, um exemplo muito bem sucedido dessa questão da regionalização, né? E, de fato, às vezes é o desconhecimento. Nesse ponto, de fato, o nosso presidente Anderson Pomini, veja, repito, temos que respeitar as decisões com embasamento econômico, tudo tem que ser eficiente, o porto ele tem que ser eficiente, o porto ele tem que dar receita. Por outro lado, a receita ela tem que ser baseada também em todos os atores que margeiam o porto. Nosso porto ele tem uma relação muito estreita com o município, com o estado, e para isso precisamos entender que muitas vezes uma decisão equivocada, e eu digo equivocada em termos de gestão do Porto de Santos, isso prejudica. Eu posso beneficiar, por exemplo, um stakeholder, mas eu vou piorar, eu vou desfavorecer, por exemplo, toda uma sociedade que gravita em torno do porto. E é nisso que, muitas vezes, o gestor que está lá em Brasília, talvez não de forma proposital, mas às vezes por desconhecimento, ele acaba não visualizando, que é diferente, por exemplo, do nosso presidente da APS, que está aqui todos os dias e acaba conseguindo vislumbrar isso, tendo mais contato com os sindicatos, enfim, vislumbrar isso com mais facilidade. E para isso o diálogo é muito importante. E repito, até mesmo o país mais capitalista do mundo, que são os Estados Unidos, nos Estados Unidos existe regulação responsiva, existe regulação adequada para essas demandas. Porque é muito isso, não é só Brasília, a gente tem que pensar em Brasil como um todo. Doutora, eu tive em Roterdã e algo que me surpreendeu bastante foi na época da construção do Maasvlakte 2, né? A expansão do porto de Roterdã. E aí eu fui fazer o questionamento para a autoridade portuária, né? Por que eles estavam expandindo, né, o porto, uma vez que o porto de Roterdã já tinha aquela representatividade naquela época, se posicionando globalmente como um dos portos mais importantes do mundo. E ele me disse o seguinte, falou: Maxwell, aqui a gente vai pela lei da oferta, a gente como autoridade portuária tem a obrigação de ofertar a área, essa é a nossa obrigação, né? Quanto mais oferta de área, mais nós vamos atrair terminais e investidores e mais iremos arrecadar. Aqui no Porto de Santos, me parece que a gente faz uma política da escassez. Ou seja, a gente não expande e aí a gente tem pouca área disponível e, obrigatoriamente, a concorrência ela está pautada na escassez e não efetivamente na demanda. Não chegou na hora do Porto crescer, do Porto expandir e deixar, né, de expulsar clientes que hoje querem investir no Porto de Santos? Eu entendo que sim, mas diferente da Holanda, diferente de Roterdã, que é uma outra realidade, que é uma outra organização administrativa, normativa, nós temos problemas muito sensíveis que, por exemplo, são as questões fundiárias. A gente não pode esquecer que Santos tem a maior favela de palafitas da América Latina, margeando, e aqui falando de uma realidade socioambiental. Então, além de Santos ser colado no porto, o que não é a realidade de Roterdã necessariamente, né? Por mais que exista todo um escopo voltado para a relação porto-cidade, nós temos uma configuração geográfica
É uma questão de crescimento desordenado totalmente diferente da Holanda, que é um país secular, que é um país milenar, mas o nosso caso foi totalmente diferente. Então, é claro que o porto ele tem que crescer e de fato, nós estamos perdendo, seja pelas questões normativas do passado, pela lei de 2013, que favoreceu muito a construção dos tupes, e eu entendo que os tupes também até acabaram ajudando a poligonal do Porto de Santos nesse sentido, para que o porto pudesse crescer em outras situações. Mas seja pela lei de 2013, que favoreceu muito a questão dos tupes e aumentou a concorrência, seja pelas questões fundiárias locais que nós temos aqui na região do Porto de Santos, nós precisamos crescer, mas isso sempre vai demandar o quê? Vai demandar tempo. E é algo que o Brasil precisa amadurecer bastante. Aprender a maturar projetos de curto, médio e longo prazo. O caso, por exemplo, se a gente falar... Vou falar aqui um exemplo, tirar da cartola. Túnel. O túnel entre Alemanha e Dinamarca, tem um exemplo de um túnel que eu estava analisando agora recentemente, eles estão construindo. São anos para construir um túnel, não é uma coisa de um ano, são 10 anos, 15 anos. Então, tudo isso são projetos de curto, médio e longo prazo. Algo que nós precisamos aprender a amadurecer. E sim, para aumentar a nossa área, e aqui já falando, por exemplo, do caso da Vila dos Criadores, tudo isso vai demandar, ao mesmo tempo... que ao mesmo tempo de um planejamento de regulação, de contratação, de PPP, enfim, independente do modelo que fosse adotado, vai demandar um esforço hercúleo dos governos municipal, estadual e federal para realocar as pessoas que estão ali. Não tão somente na Vila dos Criadores, mas, por exemplo, margem esquerda, a gente está falando de Guarujá, Conceiçãozinha, outras comunidades que já estão ali há muito tempo e que demandam o quê? Um planejamento, um estudo. Então, a gente não está falando só de planejamento de construção ou de regulação portuária, a gente está falando de planejamento regional, planejamento habitacional e fundiário. Você pontuou essa questão da relação do porto com a cidade, né? Eu particularmente falando, eu não gosto muito desse termo, porque eu acho que ele é muito mal utilizado e muito mal colocado em determinadas situações, né? Inúmeras situações, porque na verdade joga-se na conta da relação do porto com a cidade milhares de problemas, né? Então tudo é a relação do porto com a cidade. E quando a gente coloca na terceira pessoa, né? Porto com a cidade está lá na terceira pessoa. Fica mais fácil, né? Porque eu não preciso assumir a responsabilidade, ou na verdade eu digo, olha, isso é relação de porto com a cidade. E aí é muito subjetivo. Você falou das palafitas e quando você pega imigrantes, você vê um crescimento desordenado também de uma série de habitações naquela localidade, né? Onde obrigatoriamente você não vê a presença da iniciativa pública ali. E por outro lado, quando você tem um investidor querendo fazer um investimento dentro do Porto de Santos, obrigatoriamente você tem uma série de barreiras ambientais que impedem com que esse investidor faça esse tipo de investimento. Diante desse cenário, nós estamos fardados a ficar pequenos, uma vez que o mundo está crescendo e outros portos pelo Brasil também? Bom, ser um green port, eu sempre brinco, a gente não pode apontar o dedo na cara de um e dizer, mas porque ele faz, eu também posso fazer. Então, ser o green port, eu digo que se Santos quer ser um porto verde para daqui a 10, 20 anos, e a gente vai pensar aqui, por exemplo, Roterdã é quase um green port, o Havre na França é quase um green port, portos espanhóis estão trabalhando, a Puerto Estado na Espanha está trabalhando absurdamente para que todos os portos espanhóis se tornem portos verdes, a gente também não pode ir na contramão. Então, por exemplo, temos aqui pouquíssimas áreas de berçário de vida marinha, que são os manguezais. Os manguezais já, estudos científicos já configuram que 1 hectare de manguezal consegue tirar carbono da atmosfera equivalente a 10, 20 hectares de floresta. Então, é muita coisa, né? Então, é claro que o investimento ele tem que vir e a gente sabe que a conta para os terminais, eu falo a gente porque atuo na área, trabalhamos na área, a gente sabe que a conta para o nosso cliente, que é um terminal, por exemplo, vem alta, porque existem muitas compensações, né? E aí eu digo, reitero, muito para o poder público. O poder público tem que se atualizar, o poder público precisa de servidores ali para trabalhar isso da forma adequada. Agora, respondendo o outro lado. Então, aqui existe, nós temos uma legislação ambiental que ela é sensível, que ela busca resguardar biomas sensíveis. Agora,
o fato é, os nossos políticos, realmente os nossos gestores, e aqui entra a responsabilidade de cada um de nós, precisam entender que não é prometendo moradia ou prometendo que pessoas com poucos recursos, olha, pode ficar ali, invade ali que daqui a pouco a gente regulariza, não é mais assim. As coisas têm mudado, não é só pelo Ministério Público, não é só pelo Poder Judiciário, mas a normativa tem mudado, a legislação tem mudado. Né? Porque senão a gente vai ficar realmente nesse ciclo vicioso. Nós estamos fadados a cair nesse círculo, continuar nesse círculo vicioso, se nós não tomarmos providências. Só que o funil, essa situação está se afunilando. A gente está com uma COP prevista para Belém do Pará no ano que vem, e nós temos um governo que já se comprometeu perante a outros governos, a outros países, inclusive a financiamentos internacionais, a órgãos financiadores, a reduzir desigualdades, a melhorar o emprego, a melhorar a habitação e preservar o ambiente. Então não adianta, de um lado, de fato, a gente reter o investidor que está trabalhando correto ou que está trabalhando dentro de parâmetros ambientais adequados. Eu vou dar um exemplo aqui, para finalizar minha fala. Então, tem empresa aqui no Porto de Santos que está cuidando do resíduo dela melhor que as prefeituras cuidam. Tem empresa aqui no Porto de Santos que remediou lixão que o poder público jamais poderia remediar. Então, eu vejo por esse caminho o seguinte: poder público sério tem que se alinhar com a iniciativa privada para combater e reduzir essas desigualdades. Isso não quer dizer, e retomando aqui o caso do polo industrial de Cubatão, por exemplo, um caso da Rodia, isso não quer dizer que a gente vai ter empresa aqui para ofertar emprego para pagar o tratamento do câncer. A gente tem que ter empresa ambientalmente responsável, até porque os investidores delas vão cobrar a conta, A maioria dos investimentos são internacionais, então os investidores também vão cobrar a conta daqui para frente. Doutora, a gente está falando nessa questão ambiental, de um lado, mas tem o outro lado que afeta diretamente as operações portuárias também. A gente vem acompanhando mais recentemente névoa no canal, como a gente nunca viu. E realmente as coisas estão diferentes, Eu acho que tem muita gente que é um pouco negacionista nesse sentido, dizendo não tá diferente, mas tá diferente, O inverno tá mais frio, o verão tá mais quente, Eu até fiz uma brincadeira recentemente que colocaram em um grupo meu de amigos do WhatsApp um dia de inverno dizendo, gente, tá muito frio. Eu falei, o mundo tá estranho, no inverno tá fazendo frio e no verão tá fazendo calor, Pra dar uma compensada, porque na verdade a gente também não precisa politizar isso, Criar um fla-flu em relação a essa questão. A gente precisa olhar com responsabilidade. E tá diferente. Pelo menos para mim, eu tenho analisado e avaliado, tenho acompanhado uma série de especialistas na área e tenho visto que as coisas estão diferentes. O mundo está diferente ambientalmente falando. Como é que o Porto de Santos se prepara para isso com um arcabouço legal, que é um paquiderme, porque a gente, para fazer algo, para levantar uma perna de um elefante, demanda muito tempo, demora, e as coisas estão acontecendo muito rápidas, principalmente nessa questão do meio ambiente, navios parados aí constantemente, por conta dessa questão da névoa. A gente pode ter baixa de maré, a gente pode ser surpreendido com alta de maré, porque o mundo está diferente. Como é que a senhora faz essa avaliação? Olha, tem duas coisas que eu não brinco, que eu não brinco contra, nem com a mãe natureza, nem com as sogras, Então, aqui fazendo essa brincadeira, que é uma brincadeira que hoje é realidade, hoje de fato tem certas coisas que nós não conseguimos controlar. E a força da natureza é um desses itens que a gente não consegue. A gente consegue mitigar, mas não controlar. O caso da névoa é um caso clássico. Agora, temos uma expectativa, por exemplo, para mitigar os impactos sociais, econômicos, construindo túnel, que é uma obra de grande proporção, uma obra, como eu falei, que não é de curto prazo, é de médio para longo prazo. A questão da navegação, ela é prejudicada e ela vai continuar sendo prejudicada caso a comunidade, e todas as autoridades portuárias e os órgãos ambientais não tomem providências.
Né? E eu digo isso não porque eu sou não é porque eu sou cavaleiro do apocalipse, porque a gente está aqui trazendo o pior cenário possível, não é isso. Não, mas nem é a proposta. A proposta a proposta é debater de forma técnica, real. Como as coisas se encontram e quais são as propostas que estão na mesa. Por que o Porto de Santos, eu entendo que hoje, com o escopo com o escopo de trabalho que eles têm, eles estão correndo bastante perto do que não foi trabalhado nos últimos anos. A gente tem que pensar o seguinte, Marcos, o Porto de Santos teve o seu licenciamento ambiental aprovado há menos de uma década. Ou há uma década que seja, uma década e pouco. É muito pouco tempo para um porto da América Latina. Então, nós temos órgãos ambientais que, por mais que eu admire, nós temos um órgão ambiental que tem 2, 3 pessoas trabalhando. Em Brasília, o IBAMA tem 2, 3, 4 pessoas trabalhando na área portuária. A ponto de, por exemplo, eu ter sido convidada, né, por uma associação de terminais para trabalhar, para atuar, né, em treinamentos para novos servidores concursados do IBAMA. Então, o fato é, nós fazemos parte de um grande sistema, a nossa Constituição, ela apurou, ela dividiu muitas competências, competência regulatória, competência de fiscalização ambiental, competência legislativa, só que no final das contas todo mundo tem que conversar. Todo mundo vai ter que conversar e aí a gente precisa do ministro, a gente precisa da Secretaria Executiva, a gente precisa do IBAMA, a gente precisa da ANTAC para construir projetos, né? Até eu vi que o IBAMA, ele andou fazendo termos de cooperação técnica com o IBAMA, até por conta disso da fiscalização, para que a fiscalização seja bem feita, para que haja segurança jurídica, né? Que eu estou falando não só do licenciamento em si, mas também em relação às políticas climáticas. É algo que eu estava acompanhando justamente a fala da colega do Ministério dos Portos e Aeroportos, né, diretora de sustentabilidade, ela comentando como é que eu vou apresentar para a ONU, né, ou para a comunidade e sociedade internacional, que nós estamos poluindo menos, se eu não tenho nem relatórios de gases de efeito estufa dos terminais. Exato. E isso era uma coisa que eu falava há 6, 7 anos atrás. E quando eu falava isso, olha, nós vamos precisar implementar o GHG Protocol. Não, isso é coisa de professora acadêmica que não tem nenhum conhecimento. Eu falei, bom, não é isso, mas na Europa eles já estão fazendo isso há 6, 7 anos atrás. Agora virou uma corrida do ouro. Por quê? Porque nós temos que entregar o compromisso. E lembrando, e sempre reitero isso, não é só uma questão de compromisso público, né, dentro dessa questão do Porto de Santos ter que avançar. É um compromisso entre entes privados. E que vai ao encontro direto do desenvolvimento, né? Hoje os grandes fundos de investimento estão olhando para essa questão da descarbonização, da proteção do meio ambiente e é grana, capital na veia. Se isso não acontecer, a gente vai ter sérios problemas de investimentos no nosso país. A gente chegou ao final do nosso programa. Doutora, obrigado pela sua presença. Que bate-papo de alto nível e, como você bem disse, né, não somos cavaleiros do apocalipse, muito pelo contrário. Estamos debatendo tecnicamente o que tem de efetividade de projetos na mesa para que a gente possa zelar pelo maior equipamento que a gente tem no Hemisfério Sul. Não somos mais o maior da América Latina. Hoje somos o maior do Hemisfério Sul. Obrigado pela presença, doutora. Eu que agradeço muito, Maxwell. É um grande prazer estar aqui e fico à disposição para próximos bate-papos. Muito obrigada. Tá aí, como você bem sabe, eu fico por aqui sempre movimentando muito mais do que informação. Forte abraço. Até semana que vem. Porto 360. Patrocínio